Santo de Deus, enquanto ela está aqui ministrando, Senhor, vai provendo, Pai, as necessidades da tua filha, do esposo da tua filha, Pai, do lar da tua filha, Senhor. Te entregamos, Senhor, ela diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Honramos a Jesus por esse culto nessa noite. E gostaria que você pegasse a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 3. Eu agradeço ao Senhor por estar na presença dEle. E eu gostaria que não fosse diferente. Você hoje está na casa do Pai. Que você abra o seu coração para ouvir a Deus. E não a minha voz, mas a voz de Deus. Eu gostaria que, antes de mais nada, você levantasse sua mão direita comigo. Levante sua mão direita bem alto. Diga assim: Senhor Jesus, dai-me ouvidos audíveis à sua voz. Enche o meu coração com a tua palavra. Senhor, tira toda a opressão da nossa mente, do nosso coração, mas faça segundo o desejo do seu coração. Amém? Diz a palavra do Senhor, livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai-vos, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora abandone vós também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Amém? Podeis vos assentar em nome de Jesus? Essa é uma palavra maravilhosa, no qual o Senhor traz para mim e para você nessa noite. O Senhor nos traz aqui, segundo Paulo, ele nos chama a atenção, ele nos traz uma palavra para que eu e você venhamos a pensar nas coisas lá de cima, para que nós venhamos nos voltar para aquilo que Deus tem no coração dele para o nosso coração. E quando nós pensamos em Deus, nós não estamos sozinhos, nós temos a presença de Deus na nossa vida. O nosso pensamento, a nossa vida, quando é voltada ao trono dos céus, então nós temos um caminho, nós temos um direcionamento, onde colocaremos os nossos pés, onde nós vamos nos achegar e abrir os nossos ouvidos ao que os nossos olhos vão ver, ao que a nossa boca vai pronunciar. E a palavra diz que, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá de cima. Se ressuscitaste com Cristo, ou seja, você morreu para o mundo. Quando nós temos um encontro real com Cristo, nós mortificamos a nossa carne, o nosso eu, o nosso ego, as nossas vontades. E nós abrimos então a nossa vida, ressuscitamos com Cristo, porque morremos para o pecado, mas ressuscitamos em Cristo, na vida que Cristo preparou para nós. E então, diz a palavra do Senhor:
Pensai nas coisas de cima e não nas coisas da terra, porque já estáis mortos, a vossa vida está escondida em Cristo. Eu e você estamos na presença do Senhor, como muitas pessoas às vezes estão dentro da casa do Senhor. Está sentado, está ouvindo, mas a sua mente está vagando, a sua mente está longe, a sua mente não está firmada, ligada, não está concentrada na palavra do Senhor. Quantas vezes na minha adolescência ia para a igreja, sentava e ficava lá até o culto terminar, não via a hora de acabar o culto, porque tinha que cumprir a tabela, tinha que estar no grupo lá dos jovens, porque tinha que ir. Quantas pessoas vêm para a igreja, muitas das vezes, senta, não ouve a palavra, ouve tudo que está à sua volta, menos a voz de Deus. A palavra do Senhor nos diz que nós, irmãos, nós não somos do mundo. Jesus falou para o Pai: não vos tires do mundo, não peço que os tires do mundo, mas que os proteja. Nós estamos aqui por uma missão, que é levar o Evangelho do Senhor, que é você abrir a sua mente, a sua visão e o seu coração para as coisas lá de cima. Mortifica a sua carne para as coisas do mundo. Mortifica. É o teu ouvir, é o teu falar, é o teu andar, é aquilo que você ouve, é aquilo que você pensa, porque se o teu pensamento está nas coisas terrenas, você não está firmado em Cristo Jesus. E é assim que muitos andam, com a mente vazia. E aqui o apóstolo Paulo, ele traz para nós palavra que nos conforta, mas também traz palavra que nos confronta. Nos conforta quando ele diz: pensai nas coisas de cima. Nos confronta quando diz: não pensai nas coisas da terra. Então existe um conforto e um confronto. E nós não gostamos de ser confrontados. Nós gostamos de viver no conforto, de achar que pela nossa mente pode passar o que quiser. Mas a palavra do Senhor diz que Ele nos sonda e Ele nos conhece. Ele sonda a sua vida, Ele conhece o teu levantar, o teu sentar, o que você fala, o que você pensa. Quando você está lá, do outro lado, quando você pensa que ninguém está vendo, eu posso não estar vendo, você pode não estar vendo, mas o Altíssimo está vendo. O Altíssimo está vendo. Porque a palavra do Senhor fala que nada fica oculto aos olhos do Senhor. O teu pensar, muitas das vezes, ele pode trazer para você ruína. O nosso pensar de maneira errada nos traz ruína. E mente vazia é oficina do diabo. Olha a diferença, irmãos. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. E quando nós estamos afastados de Deus, o que é? Nós somos oficina do diabo. O que faz numa oficina? Missionária Marlete, conserta. E o que o diabo vai consertar? O que o diabo vai consertar? Numa oficina, num espaço aberto, que ele já está ali feliz da vida, festejando, porque ele vai conseguir destruir o restante, ele vai conseguir destruir tudo aquilo que você conquistou, ele vai conseguir destruir. Você deu espaço para a legalidade do inferno. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, e você aceita o confronto do Espírito Santo, quando ele fala, não faça, não faz. O que Deus falou lá no paraíso? Não coma desse fruto. Peraí, você não vai comer, você vai ficar inteligente igual Deus. Olha o Satanás lá na oficina, mente vazia. Eva dando um passeio maravilhoso pelo paraíso. Não, pode comer, você vai ficar inteligentíssima. Você vai ver como Deus, enxergar como Deus. Eu te pergunto, o que Eva enxergou quando ela deu ouvidos ao diabo? O que ela viu? O que ela enxergou? Para onde ela foi? Para onde foi direcionado o seu caminho?
desobediência e o vazio na sua mente. Aquele que desobedece à palavra de Deus, com certeza ele não estava pensando nas coisas do alto. Uma mente vazia leva você a ser desobediente, ser rebelde. Uma mente vazia destrói vidas. Destrói. Aí, nós vemos mais uma vez, quando o Espírito Santo vem com a sua palavra, e Paulo traz ali mais um conforto, que diz: nós estamos mortos porque em Cristo somos novo ser, e Ele se manifesta em nós. Quando que Cristo se manifesta em nós? Quando nós morremos para o pecado, quando nós morremos para o mundo. Não tem como eu e você estar aqui dentro da igreja, vivendo no pecado, falando em línguas, em mistérios, sapateando, rodopiando, achando que aquilo é de Deus, porque não é. Nem tudo que vem de cima é do altar do Senhor. Nem toda profecia é do altar do Senhor. Se você não tem o Espírito Santo, você não vai conseguir discernir isso. E as palavras tanto constrói quanto destrói. Uma palavra maldita destrói. Uma palavra muito bem expressada, ela constrói, porque você consegue parar, pensar, assimilar e dizer: opa, essa é a direção que Deus me deu, esse é o pensamento mais correto que eu vou ter, porque eu leio a palavra do Senhor. Esses dias alguém falou assim pra mim: missionária, eu não consigo evoluir. Eu vou na igreja, mas eu não evoluo. Vem uma vez por mês na igreja e quer evoluir? Não ora, não jejua, não busca, não faz nada para Deus. É só pensamento. Quero casa, quero carro. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Ostentação. Por que não ostenta a palavra de Deus? Por que não se alimenta dia e noite, para quando você encontrar alguém na rua, você falar de Jesus? Por quê? Porque não tem lugar para o Espírito Santo. Dá lugar para qualquer coisa, menos para o Espírito Santo. E eu quero dizer para vocês nessa noite, que Deus, Ele quer mudar aqui vida de pessoas, pensamentos. Mas para você mudar de vida, você tem que mudar o seu pensamento. Você tem que dar espaço para o Espírito Santo de Deus. Essa oficina de Satanás, ela tem que se tornar templo do Espírito Santo de Deus. O diabo, ele é astuto, irmãos, ele é sagaz. Ele se aproveita do seu momento de fraqueza para te dar uma rasteira. E quanto mais você vive pensando nas coisas terrenas, o diabo, ele te leva lá no teu passado. Porque aqui na palavra fala: o que tu fazia lá no passado, tu não vai fazer mais. Se você continuar lendo aqui o capítulo 3, você vai ver que ele fala: ei, não faça mais o que você fazia no passado. Aí você começa já com aquele pensamento a arruinar a sua vida. Você já não começa mais a dar lugar ao Espírito Santo. Agora você começa a pensar naquilo que foi, naquilo que passou. Porque vai acontecer. Porque não. Vai orar e falar com Deus. Ele é um Deus do futuro para mim e para você. A nossa vida é para a eternidade. Deus não quer eu e você aqui dentro 1 hora e meia, para chegar no dia e eu e você ficarmos. Mas só depende de mim e de você. Não depende do irmão, não depende da irmã. Você não vai subir não grudado na saia do irmão, nem na calça do irmão, não. Não vai. Não vai. Eu vou segurar na ponta da saia daqui da irmã quando ela estiver subindo. Não vai nem dar tempo de você pensar. Igreja, não é tempo de nós ficarmos dando espaço para a legalidade do inferno. Não é tempo de você ficar emprestando o seu corpo, a sua mente, para que Satanás faça uma salada mista. É tempo de eu e você fazer o quê? Nos humilharmos, nos colocar na presença do Senhor mais e mais e dizer: Senhor, eu sou teu e tu és meu.
A minha vida é tua, os meus pensamentos, Senhor, sejam os teus pensamentos. Mas quantos acham que tem o pensamento de Deus, né? Ah, mas eu penso. Você pensa quando? E como você pensa? Quantas pessoas você tem abençoado através da palavra do Senhor? Quantas pessoas você tem pensado no seu dia a dia de levantar e sair da sua casa? Hoje eu vou lá evangelizar no hospital. Hoje eu vou lá na cadeia. Hoje eu vou lá naquele orfanato. Passa esse pensamento? Não. Pensa qualquer outra coisa. Da irmã do círculo de oração, que veio assim, que veio assado. Na outra que ora, na outra que não ora. E vai gerando e vai causando. E vai causando. E a Bíblia fala que Jesus disse, né? Cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. Hoje é o culto do círculo de oração das irmãs. Quantos círculos de orações que eu já vi desde a minha infância, que sempre tem aquela irmã que é a revoltada, que é a rebelde, porque ela pensa que deveria ser assim, porque ela pensa que deveria ser assado, porque ela acha que a dirigente deveria fazer daquele jeito. Por que ela não pensou em orar, em dobrar o joelho, em se consagrar, orar pela líder, pela co-líder, pela vice-líder, pela irmãzinha que canta, que tira os louvores, pela irmã que está lá orando muitas vezes quando eu e você estamos lá falando coisas que não devia, aquela que você está apontando está orando por você. Eu e você muitas das vezes estamos dormindo na nossa casa e os pastores estão orando. Hoje eu já oro mais, né, na madrugada. Já oro meia-noite, às 3, às 6. Muito mais do que antes. E eu quero dizer para vocês que se nós não nos atentarmos, irmãos, ao que nós damos espaço aqui, ó, porque o diabo, ele trabalha aqui, ó, na mente. É aqui. É uma palavrinha semeada aqui, é outra palavra semeada ali, é a semente da discórdia, é a semente da angústia, é a semente da tristeza. E aí você vai alimentando aquilo, você vai alimentando. E aquela aonde era para ser um templo usado por Deus, começa a ser uma oficina. E o diabo nunca está sozinho, ele nunca está sozinho. Eu escutei um testemunho de um ex-satanista e ele disse que o inferno é muito organizado e que eles não brigam entre eles. Cada um tem o seu departamento e um respeita o outro. E eu fico pensando, por que eu e você não somos assim na casa do Senhor? Ao invés de você empurrar, estenda a mão para ajudar. Ao invés de você abrir a boca para falar, abra sua boca para orar. Dobre seus joelhos para orar. Se converta dos seus maus caminhos. 2 Crônicas, então eu ouvirei e os perdoarei. É só um tempo de nós nos prostrarmos na presença do Senhor, irmãos. É só um tempo. Filipenses 4:8, ele traz para nós, ele diz: quanto mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Olha o nosso pensamento, tem que ser um pensamento honesto, justo, amável, de boa fama, de gerar virtudes, de louvor. Então nisso pensai. Nisso pensai. Nós temos um tempo suficiente todos os dias. Tem gente que dá tempo para qualquer outra coisa menos para Deus. Já acorda, a primeira coisa que vai fazer é olhar o celular.
Vai olhar ali quantas mensagens recebeu, quantas pessoas estão ali online. Vai olhar o que se passou lá no Insta. Já começa a curiar a vida de um e de outro. E aí não abre não a boca para dizer: Jesus, eu estou aqui, obrigado, porque eu estou vivo. Não tem como prioridade os seus pensamentos em Deus, porque o seu pensamento é a primeira coisa que está aqui. Isso tem destruído muita gente. Tem destruído famílias, filhos, crianças que já não lê mais a Bíblia infantil, porque tem que estar dentro da igreja com o celular na mão, jogando para deixar o pai e a mãe assistir o culto. Vai sair, a mãe faz o quê? Dá o celular. E os pais não estão pensando não que os seus filhos, aquilo ali é só um gatilho que vai levar à perdição. É só um gatilho. Então vamos vigiar, irmãos. Vamos cuidar dos nossos pensamentos, da nossa vida. Nós temos que desejar as coisas do céu. Nós temos que buscar, porque esta palavra, ela traz a mim e a você uma verdadeira conversão. Você morre para o mundo e vive para Cristo. Então você mata os teus maus pensamentos, mas você traz para dentro de ti novos pensamentos, uma nova palavra, um novo ser na sua vida. 2 Coríntios 5,17 fala o quê? Que quando nós nos achegamos a Deus, nós nos tornamos nova criatura. E você tem se tornado essa nova criatura na presença do Senhor, porque isso tem que ser todos os dias. Nós não somos perfeitos, irmãos. Perfeito é só Jesus. Ele foi o único que não errou. Ele foi o único que não apontou. Ele foi o único que foi, desde o momento dele, eu sempre falo isso lá na igreja. Jesus, ele foi perseguido desde o momento que ele foi gerado no ventre de Maria. Começou desde o ventre. Primeiro ele foi desprezado, depois ele foi perseguido. Porque quando ele nasceu, Herodes perseguiu. Depois Jesus foi traído pelo seu próprio discípulo. Ele foi traído, ele foi negado. E Jesus tinha 12. Quem estava com ele na cruz? Quem está disposto aqui estar, se fosse hoje, estar na cruz com Jesus? Quem? Não, Pedro disse para Jesus: não, Senhor, eu morro contigo. Mas negou Jesus 3 vezes. Lá no Getsêmani, Jesus disse: orem, vigiem para que não caiam em tentação. Porque o pecado, irmãos, a tentação não é pecado. O pecado é você cair na tentação. O pecado é você cair na tentação. E isso é porque você não está com a sua vida firme no Senhor. Não está. O pensamento está 100% aqui na terra. Teu coração está 100% aqui nas coisas terrenas. Porque se você tem o teu coração voltado para Deus, irmãos, com certeza, eu quero que você saiba, além de você ser direcionado, abençoado, ungido, consagrado, quando você levantar suas mãos, não vai ter enfermidade que vai resistir. Não tem demônio que vai resistir não, irmãos. Não tem. Porque o seu pensamento, o seu coração, a sua vida, ela está ligada direta com o Pai. É uma ligação única, só você e o Pai. Quando Jesus foi tentado, se ele não estivesse diretamente ligado com o Pai, Jesus poderia ter pecado. E eu e você? Ah, mas é um pecadinho. Não existe pecadinho, não existe pecadão. Pecado é pecado e leva para o inferno. A mentira leva para o inferno. A falsidade leva para o inferno. A contenda leva para o inferno. Quando uma pessoa é liberta de espíritos imundos, a Bíblia fala que o espírito ele sai, e quando ele volta, se a casa estiver vazia, ele ainda volta e traz mais com ele. Oficina do diabo. Ele tem que ter os seus auxiliares. Ele não vai trabalhar sozinho. E além de tudo, ele é organizado.
O diabo, ele nos acusa. O Espírito Santo, ele nos convence. Você nunca vai ver o Espírito Santo te acusando. Mas Satanás, sim. Olha quem você foi no passado. Cuidado. Olha o que você fez. Não vai para a igreja não. Fica em casa. Vai para a igreja sim. Levanta a cabeça e vai. Cinja a sua vida no Senhor Jesus e vai. Não importa. O que Deus falou lá para Josué? Não tema o mal que te possa fazer o homem. Se você está firmado em Cristo, vai temer a quem? A quem você vai temer? Então, irmãos, mantenha o seu coração ligado em Cristo Jesus. A sua vida. Irmãs do círculo de oração, sejam unidas. Sejam unidas em oração, em consagração. Busquem pensar juntas o que vocês podem trazer de melhor para o grupo, para a igreja. O que nós vamos fazer? Como vai ser? Vamos orar junto. Ah, mas eu não gostei do que foi feito. Senta, dialoga, dá a sua ideia, conversa, mas não critica, não aponta. Dá lugar para Deus. Já diz círculo de oração. Vocês têm que pensar em unidade, em união, em comunhão com Cristo. Então vocês têm que ser unidas e andar e fazer, missionária Marlete, aquilo que Deus coloca direcionado à sua vida. Não é o que fulana e beltrana vem dizer para te fazer, não. É o que Deus te ordenar para te fazer. Não foi fulano de tal que te chamou, não foi a beltrana, foi o Senhor. Porque quando Deus coloca nós na frente de um trabalho, vai começar a vir todas as pedradas, todas as palavras, o achismo, o egoísmo, a arrogância. Porque muitos se levantam. Cinge-se na presença do Senhor. Não deixa o inimigo fazer uma bagunça na mente e nem no meio desse círculo de oração. Não deixa. Repara o que tem que reparar, alinha o que tem que alinhar, mas segue o direcionamento do Espírito Santo. Não é nem A e nem B, é Jesus no comando. Você não está sozinha, porque se Deus está contigo, a presença dele é contigo. Então faz aquilo que Deus te ordenar, aquilo que Deus te comandar. Obedeça a voz do Senhor. E eu e você também venhamos a obedecer a voz do Senhor. E venhamos mortificar essa carne aqui, irmãos, e vivificar dentro de nós o Espírito de Deus. Mortifica a tua carne e vivifica o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Fecha os teus ouvidos para A, B e C. Abre o teu ouvido para Deus. Eu quero ter ouvidos audíveis a ti, Senhor. Porque se teu ouvido não for audível à voz de Deus, quando Jesus vier nas nuvens, você vai ficar. A trombeta vai tocar e você não vai ouvir, porque você está ouvindo o Pedro, o João e o Tiago, mas você não está ouvindo Jesus. Então te alinha com Cristo. Abraça Jesus, agarra Jesus, larga o pecado, larga a mentira, larga a inveja, larga o teu orgulho, a tua arrogância, a tua vaidade. Larga e abraça Jesus. Quando você estender a mão, que não seja para apontar, seja para ajudar, seja para abençoar. Deus deu 2 mãos para nós, para quê? Para empurrar o irmão? Não. Deus nos deu 2 mãos para quê? Para abençoar.
Por sobre as mãos de Paulo fazia o Senhor muitos milagres. Por sobre as mãos da Maria, da Joana, o que Jesus tem feito? Como está a sua vida, o seu coração, a sua mente, para que o Senhor te use como ferramenta na presença do Senhor? Seja ferramenta de Deus. Seja ferramenta de Deus. Não julgue, não aponte, não fale, não critique. O que fala lá em Salmos 1? O que diz Salmos 1 lá para nós? Quem pode ler Salmos 1, por favor? Bem-aventurados somos eu e você, que não andamos segundo o conselho dos ímpios, porque os pensamentos maus dos ímpios nos levam ao caminho de ruína. O pensamento mau do ímpio nos leva à derrota, à destruição. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Bem-aventurados somos eu e você, que nos sentamos para falar de Jesus, para evangelizar uma alma. Tenha prazer em falar de Jesus. Tenha prazer de orar com um enfermo, com um doente. Tenha prazer de sair da sua casa para ir num hospital. Tenha prazer de sair da sua casa para vir adorar a Jesus. Tenha prazer de pensar nas coisas lá de cima. Tenha prazer de pensar nas vitórias que Jesus tem para te entregar. Porque Jesus não vai entregar vitória quando nós pensamos em coisas ruins. Não existe. O que pensamos de negativo e o que pensamos que não agrega valores à nossa vida espiritual, lá no mundo espiritual, o inferno aplaude quando nós damos oportunidade para ele. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, ele está neste lugar e ele quer que eu e você venhamos fazer a diferença no nosso pensar, no nosso falar, no nosso ouvir, no nosso andar, no nosso vestir, na nossa maneira de tratar as pessoas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se coloca de pé na presença de Deus. Sejamos eu e você de pensamentos de paz, de luz, porque pensamentos de paz, como diz o Senhor, bem Senhor, os pensamentos que tenho de vós são pensamentos de paz, pensamentos maravilhosos para a sua vida. E o pensamento de paz, de luz sobre as nossas vidas significa eu e você manifestar a verdade, somente a verdade, a vontade de Deus e o amor de Deus Pai para mim, para com vocês. Amém? Louvado seja Deus. Coloque a mão no teu coração. Eu gostaria apenas que você pense agora dentro de você. A sua mente, você tem dado espaço para quê na sua mente? Para coisas confusas, imaginativas, para coisas duvidosas, coisas descrentes? Como tem estado a tua mente? Divagante? Dispersa? Como você está na presença do Senhor? Em que você tem pensado? Quando você chegar na sua casa, faça algo que eu faço. Mas vou dizer para você, se você quiser fazer, faça. Vá você sozinho no espelho, olhe para você e pergunte para aquela pessoa que está lá do outro lado: em que você tem pensado? Nas coisas lá de cima?
no que Deus tem para você? Ou você tem pensado nas coisas terrenas? Tem alimentado a sua mente com a palavra de Deus? Ou tem alimentado a sua mente com a palavra do homem? Pergunte isso. E eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai mostrar para você se você está sendo templo do Espírito Santo ou se você tem sido mente vazia e oficina do diabo. Vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, nesta hora, Pai, na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra, porque o Senhor falou no meu coração, Pai. O Senhor sempre fala conosco primeiro, Pai, para que nós venhamos, Pai, vigiar os nossos pensamentos, porque, Senhor, é uma oportunidade que Satanás tem de entrar na nossa mente e causar confusão, causar, Senhor, grandes problemas, destruição, ó Pai, nos afastando de Ti, Senhor. Mas nessa noite, Pai, que nós venhamos elevar o nosso pensamento e o nosso coração, ó Pai, aos céus, ó Pai, e que o Senhor venha derramar o Teu Espírito, ó Pai, sobre a Tua igreja, Pai. Derrama o Teu Espírito, ó Pai. Dá, Senhor, sabedoria, entendimento, discernimento daquilo que vem de Deus e daquilo que vem do homem, ó Pai. Vem, Senhor, guardar os Teus filhos, ó Pai, para que eles possam estar preparados, ó Pai, com a sua audição, com a sua visão, com a sua fala, com os seus pensamentos, ó Pai, ligados e eternizados no alto dos céus, que é o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. E eu determino a bênção, eu determino a vitória, Pai, sobre a Tua igreja, Pai. Se hoje alguém entrou aqui, Senhor, confuso, que o Senhor venha esclarecer a mente, venha esclarecer o coração, através da Sua palavra, porque a Tua palavra diz que tudo se fez pelo poder da Tua palavra. Então nós determinamos, ó Pai, que a Tua palavra venha, Senhor, causar um efeito de glória, para honrar o Teu nome, ó Pai, e a Tua face, Senhor Jesus. E que caiam por terra os inimigos de Deus, mas que seja estabelecida a Tua casa, seja estabelecida, ó Pai, o Teu Espírito Santo na vida do Teu povo. É o que nós determinamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém, Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus, e que Deus abençoe a sua vida. E se você não concordou com nada que foi dito aqui, você senta com o Pai depois, lá em Colossenses 3, e conversa com o Espírito Santo, porque não era nem para eu estar aqui, mas assim o Senhor fez, e que assim seja na sua vida, em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Vamos fazer a oração final. Glórias a Deus. Aleluias. Que Deus abençoe o missionário, a palavra de Deus. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Amém, meus irmãos? Aleluia, Jesus. Foi muito bom esse ensino. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Abençoe, meu Deus, a todos nesta noite. Senhor, que nós despedimos todos abençoados em